Olá, começa agora com vocês mais um programa A Paz no Seu Lar. Eu sou a pastora Sheila, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mudaboi, interior de Montenegro. Está hoje comigo a pastora Andiele, irmão Valcir, que também congregam conosco lá na igreja, né? A irmã Andiele, minha filha, minha bebê, aqui está o meu genro, da minha filha mais velha. E eu quero abordar com você hoje o tema sobre a parábola do semeador, que está em Mateus 13:1. Você que tem a tua Bíblia e tem a tua espada, que você possa abrir aí. Se você tem a tua Bíblia, abra ela na parábola do semeador, Mateus 13:1. Capítulo 13, verso 1. Quero convidar você a meditar conosco na palavra de Deus, que você possa nos dar, como sempre, os minutinhos do seu tempo aí, para que possamos falar um pouco com você sobre o amor de Deus, sobre a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Então queremos falar com você nessa hora, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: e tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e as comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Eu quero agora ir lá no verso 18 com você. Eu quero que você pule lá para o verso 18. Ainda estamos em Mateus 13, mas no verso 18. Escutai, vós, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá frutos. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu quero falar um pouco acerca desta palavra com você, porque muitas vezes a gente está só junto ao caminho, né? Quando deveríamos estar no caminho. Muitas vezes estamos com o nosso coração, né, petrificado, nosso coração cheio de espinho, e outros com a terra boa. E aqui eu vejo na palavra do Senhor o Senhor nos ensinando a como devemos estar com o nosso coração. Porque muitas vezes quando nós estamos somente junto ao caminho, há muitas dúvidas. Quantas pessoas estão somente junto ao caminho, mas cheio de dúvidas, né? Cheio de inquietações, cheio de perguntas, cheio de angústias, e que estão ali, mas não entendem a palavra do Senhor. O Senhor está falando da semente que é lançada na terra. E essa semente é a palavra de Deus. Mas a gente vê ali que também ali nos pedregais, a palavra ela foi lançada e ela até frutificou, mas logo morreu. A gente vê nos espinhos e depois fala-se da terra boa. E eu quero perguntar nessa hora, como está o teu coração para receber a palavra do Senhor? Porque muitas vezes, como diz a palavra ali, as inquietações desse mundo, ou as perseguições, ou as lutas, ou as riquezas deste mundo, elas nos atrapalham de ouvir muitas vezes a Deus. Pastor, então eu não posso prosperar, isso que tu quer dizer, então eu não posso sair do lugar, não.
O que Deus está nos ensinando é que essas coisas não podem impedir que a semente cresça no nosso coração, que a semente frutifique no nosso coração. Nada nesse mundo pode ser tão pesado, pode ser tão atraente que nos tire da visão que Cristo tem para as nossas vidas. Quantas pessoas estão junto ao caminho e não conseguem entender ao Senhor? Quantas pessoas estão com seu coração petrificado, porque já sofreram tanto, já padeceram tanto, e desde criança, desde a infância, já passaram por tantas lutas que não conseguem enxergar, né, aquilo que Deus tem para a sua vida, não conseguem enxergar o melhor, se acostumaram com aquilo que estão vivendo. Estão muitas vezes com seu coração ali endurecido e até ouve uma palavra de ânimo, ouve uma palavra de vitória, mas logo já se perde, como aquele com o coração muitas vezes cheio de espinho, cheio de amargura. Vem a perseguição, vem a luta e ele já não quer mais saber de ouvir a Deus ou de crer no Senhor. Hoje o testemunho que nós vamos trazer aqui para você acerca da pastora Andiele e do seu filho, Gabriel, meu neto. Talvez você diga o que tem a ver, o que esse testemunho tem a ver com essa palavra. Quero dizer para você que se no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de um diagnóstico vem sobre a sua vida, se o seu coração endurecer, você não vai enxergar a saída. Se o seu coração se endurecer, você não vai enxergar, né, o melhor de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir enxergar que Deus ele pode fazer um milagre sim. Eu repito novamente nesse programa o que eu mais tenho dito: dê uma chance para o Senhor. Não deixa dúvida, não deixa os questionamentos tomarem conta da tua vida ao ponto de você não querer ouvir ao Senhor, não querer ouvir que Deus tem sim o melhor para você. Não deixa as dificuldades que você tem enfrentado te afastarem, né, daquilo que Deus tem para a sua vida. Outras pessoas têm tanto dinheiro, tantas riquezas, tantas posses e não são felizes. Não tem paz no seu coração. Porque só quem tem a paz que excede todo entendimento é o Senhor Jesus. Outras pessoas, como eu já ouvi, diz: aqui está o meu Deus, na força do meu braço. É isso aqui que me sustenta, é isso aqui que me leva, é isso aqui que me faz vencer. Aí vem uma enfermidade, vem uma dificuldade, vem uma situação adversa que ela não estava esperando. Cadê o braço para ajudar? Cadê as posses para ajudar? Cadê a riqueza? Aonde muitas vezes a gente coloca os nossos olhos. Quantas pessoas estão com os olhos focados só nessa terra? E não estou dizendo que é errado você conquistar, não estou dizendo que é errado você pensar em dar um futuro melhor para tua esposa, para os teus filhos, para tua casa, para tua família. Não é errado, desde que isso não te afaste do Senhor. Hoje as pessoas estão tão focadas nas coisas desta terra, as pessoas estão tão deslumbradas com as coisas desta terra, e esquecem que tudo aqui é passageiro. E o que você fez da tua vida? O que você ensinou para a tua família, para os teus filhos? Porque a palavra do Senhor tem uma passagem que fala assim: uma geração contará a outra geração, que contará a outra geração, que contará a outra. O que os teus filhos entendem acerca de Deus? Você tem ensinado os teus filhos a amarem a Deus e a confiarem e acreditarem nele? Você tem sentado com os teus filhos e tem dito para eles: olha, em tempos de tempestades na vida de vocês, em tempos de dificuldades, eu quero que vocês aprendam a confiar no Senhor e amar o Senhor acima de tudo e acima de todos. Vocês têm sentado com a sua família e falado acerca do Senhor? Como está o teu lar? De que forma está sendo conduzida a tua casa e a tua família? Que caminho os teus filhos vão trilhar? Que caminho você está ensinando os teus filhos a trilharem? O que você está ensinando? Porque se você não ensinar, quando chegar um momento de luta, de adversidade, eles vão se perder, vão entregar os pontos. Algo que a gente sempre fez foi ensinar para os nossos filhos a amarem a Deus acima de tudo e a confiarem nele. Tanto é que nos momentos de dificuldade, na vida da pastora Andiele, quando ela teve o Gabriel, ela soube colocar a sua fé no Senhor, não é verdade, pastora Andiele? Quero que tu fale um pouco aqui, cumprimente o pessoal aí. Boa noite, boa tarde, não sei que momento está passando esse programa. Sou a pastora Andiele e o nosso testemunho de vida com o Gabriel começou em 2021, quando ele nasceu. Ele nasceu de 7 meses, 30 semanas, e
Quando ele estava para fazer 7 meses, eu senti no meu coração que eu ficava em casa, o Emanuel trabalhava, eu ficava em casa todo dia. Eu nunca deixei de orar pela minha gravidez, para que o Gabriel nascesse bem, né? E para que Deus abençoasse o parto, para que eu não sentisse dor, né? Porque às vezes as pessoas comentam muita coisa desnecessária, muita coisa ruim quando tu fala que tá grávida, né? E todo mundo contava experiências ruins. Mas eu tinha o entendimento que cada pessoa tem a sua experiência, que nem todo mundo passa a mesma coisa. E às vezes a gente não coloca isso na nossa cabeça. Aí a gente pensa, se aconteceu com fulano, meu Deus. E começou a me dar medo do parto, né? Aí eu pensei, não, vou colocar nas mãos de Deus, porque é Deus que dá a vida, Deus é o criador de tudo, que Ele não pode fazer por nós, né? E eu pensei, vou parar de dar ouvido ao que as pessoas estão falando, porque eu não tava nem dormindo mais. Tinha manhã que o Manuel ia pro trabalho, levantava eu lá pra casa da mãe, porque eu ficava pensando no parto, então eu tinha que se distrair. E daí, quando eu tava com 6 meses de gravidez, eu pensei, vou começar a orar todo dia 1 hora. Mas era Deus já me chamando para fazer isso. E todo dia de tarde, quando eu ficava em casa, eu colocava uma música e orava durante 1 hora. É até engraçado que eu tinha uma playlist de música que eu escutava durante essa 1 hora de louvores. E depois, quando passou tudo, né, que a gente começou a passar a luta com o Gabriel, ele veio para casa e eu fui escutar aquelas músicas que parecia que cada um contava a história que eu passei. Ainda tinha uma que falava sobre tempestade, né, que eu escutava todo dia, mas que depois que a tempestade passou, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu pela graça de Deus que se derramou sobre as nossas vidas. E parece que tudo ali, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então tudo foi colaborando, tudo foi contribuindo. E eu orando todos os dias 1 hora, né? Pra mim era até cedo que eu tava começando, porque a gente ganha um filho só com 9 meses. Mas não, eu fiz direitinho 1 mês, todo dia de 1 hora de oração. E aí quando fechou aquele 1 mês, o Gabriel acabou nascendo antes, né? Então, a gente foi pro hospital, né, com ele e tudo mais. E quando ele nasceu, até eu não tinha visto, assim, nem o Emanuel notou. A minha irmã, que viu quando o Emanuel gravou o vídeo e enviou, assim, do parto, ele nascendo. Os médicos ficaram em cima da barriguinha, tocando da barriga dele, porque ele nasceu com a barriga muito inchada. Se você quiser conferir, tem até o vídeo lá no nosso canal no YouTube, que você vai ver que é verdade. Ele nasceu com uma barriga e os médicos tocando, assim, na barriga dele. E daí eles acharam que ele tinha problema no fígado, né? E foram fazer exames, acabaram descobrindo que ele tinha um problema no coração, que ele tinha veias transpostas também, que ele não respirava sozinho, diversos problemas, no fígado e tudo. Então, ele ficou acho que 3 dias, se eu não me engano, no hospital do Unimed e teve que ser transferido para Porto Alegre. E eles falaram que talvez ele nem chegaria até lá, que ele morreria no caminho porque o problema que ele tinha era muito grave. E nesses dias ele já estava sendo medicado para problema no coração, então ele estava tomando remédios fortíssimos. Eu e o Emanuel, a gente não podia chegar para ver ele, visitar, porque foi bem na época de Covid. E depois do parto, eu tomei dipirona, e geralmente quando eu tomo dipirona me faz muito mal, eu acabo sempre vomitando, e eu vomitei. E aí, porque eu vomitei, eles acharam, e o médico falou também que poderia ser reação da anestesia, o vômito, né? Então o médico já tinha avisado, mas as enfermeiras acabaram achando que eu tava com Covid. Então eles isolaram o Gabriel, que ele não pôde ficar perto de outras crianças. Isolaram eu e o Emanuel num quarto também, que era pro pessoal de Covid. E o Emanuel não tinha dormido, porque eu já tava, acho que há 1 semana indo e voltando pro hospital, que eu tava passando mal antes de ganhar. Então quando a gente foi pra esse quarto também de Covid, tinha uma cama extra e um sofá-cama que o Emanuel podia dormir. Então todas as coisas colaboraram. Só que a gente não tava podendo ver ele. Então ele foi transferido para Porto Alegre, acho que foi para tipo pai, né? Que o médico falou que, a doutora, né? Que ele não ia sobreviver, que ele ia morrer. Não ia passar daquela noite. E o Gabriel tá vivo até hoje e domingo agora ele tá completando 4 anos, para ver como Deus, às vezes Deus tá chamando a gente fica eu vou deixar para depois, para outro dia. Eu creio nisso, que Deus estava me chamando para orar, porque Deus sabe de todas as coisas, ele sabia que ele ia nascer de 7 meses, então no 6º mês eu comecei essa campanha, mas eu não sabia. E quantas das vezes Deus está nos alertando, nos chamando para fazer algo e vou deixar para depois, ainda tem muito tempo, porque eu tinha tempo, né? Era até 9 meses, então eu poderia ter pensado, meu Deus, falta meses ainda, eu vou esperar. E muitas das vezes nesse meio tempo, as coisas acabam acontecendo porque a gente não ouve o chamado de Deus para nossa vida, que Ele está nos alertando e a gente acaba deixando passar batido. E engraçado que eu fui passando também as roupas do Gabriel
todos esses meses antes, então tinha tudo preparado para a chegada dele. E ele indo para Porto Alegre, a gente iniciou uma campanha de oração e aí a gente começou a enviar no WhatsApp pedindo para todo mundo orar, e pessoas do Brasil inteiro começaram a orar pra gente, pelo Gabriel, né? A gente nem conhecia, as pessoas mandando oração e dizendo, a gente tá orando por isso. E quando chegou lá, ele foi fazer os exames, pra glória de Deus, ele não tinha nada no coração. Então ele ficou lá durante um mês fazendo mais exames, porque o pessoal não acreditava e fazia mais exames. Aí acharam que ele ainda estava com problema no fígado, fizeram o exame, foi descartado. Passou um tempo, eles acharam que a barriguinha dele inchou de novo. O dia que eu tava lá, fizeram o exame e não foi nada ainda. Eu me assustei que chegou todos aqueles médicos, aí lá ele não tava conseguindo fazer xixizinho. Aí falaram que ia ter que operar ele, mas antes os médicos iam vir avaliar. Aí entrou todos aqueles médicos, aí eu orando, e eu levava óleo ungido, eu ungia ele, ungia ainda as salas do lado, pedindo para Deus abençoar todas as crianças que estavam naquele local. E aí os médicos avaliaram ele, mas já era certo que ele ia precisar operar para poder fazer xixi. E aí eles falaram, não, ele não tem nada, porque estava inchado assim nas partes íntimas dele, e desinchou do nada. A médica fazia acho que uma meia hora que tinha vindo falar comigo, e quando os médicos chegaram já não estava mais inchado. Então em tudo Deus foi operando e cuidando dos detalhes. No dia que ele foi ser liberado da UTI para ir pro quarto, né, que os médicos falaram que ia ser muito difícil ele ir pro quarto, porque ele era cheio de problema. Eu falei, não, mas já foi feito os exames e ele não tem nada, por que ele tem que ficar aqui? Não, porque ele pode ter problema, a gente vai repetir, sempre repetindo. Aí uma médica falou comigo durante a noite, de madrugada, bem assim, a cama do Gabriel, eles têm, né, um negócio que eles botam para esquentar, para a criança não ficar frio, e eles botaram no 100. E o Gabriel tava vermelho e tava queimando. Essa é a importância de ter gente acompanhando. Eu fui lá e baixei, e a médica veio no quarto e me xingou. E daí eu falei, mas tava muito alto, ele tá muito quente. Ela falou, mãezinha, eu que sou médica e eu que entendo. Desse jeito ele vai voltar pra incubadora, porque o teu neném é cheio de problema. E eu falei, não vai voltar em nome de Jesus. Eu vou estar mandando mensagem pra minha mãe e pro meu pai, e a gente vai começar a orar. Ele vai ser liberado logo desse quarto médico. E aí ela falou, eu que entendo. E virou as costas e saiu, e elas começaram a falar de mim lá do outro lado, e eu tava escutando. E no outro dia de manhã, chegou a médica que cuidava mesmo da situação do Gabriel e falou que eles podiam me liberar, e eles não estavam querendo. Ela não pode liberar, porque o Gabriel tá muito bem, ele pode ir pro quarto já. Elas fizeram uma cara muito feia pra mim, mas tiveram que liberar. E eu não esperei, na minha inocência, que ia ser tão rápido. Eu falei pra ela confiando, mas eu não imaginei que já ia ser no outro dia. E o Gabriel foi pro quarto, só que ele foi pro quarto usando oxigênio ainda. E aí lá no quarto, quando ele tava lá, eles começaram a trocar a máquina, porque a gente viu que a máquina tava dando problema. Porque tiraram o caninho e ele ficou respirando normal, não arrochou, nem nada, e continuou a saturação na máquina. Então a gente conversou, a médica e não, as máquinas nunca dão problema. E a gente gostaria que vocês verificassem. E nisso elas foram procurar a máquina e não tava achando lá em cima no quarto. E elas, nós vamos ter que ir na UTI pegar. E acho que passou umas 2, 3 horas, elas procurando máquina e o Gabriel sem o caninho respirando. Eu falei, quando elas foram no quarto me avisar, vamos ter que ir lá embaixo. Eu falei, não precisa, porque já passou 3 horas e não deu nada nele, ele tá respirando sozinho. Então ele não tem problema nenhum. Aí ela falou assim, mãezinha, então vamos deixar só essa noite ele sem, mas qualquer coisa tu chama a gente pra gente ver. Ele respirou a noite inteira e no outro dia a gente foi pra casa. Ainda tinha uma mãezinha no quarto comigo, né? E ela falou assim, ela fugia da gente sempre no hospital, e a gente sempre orando e falando de Deus pra todo mundo, né? E ela fugia da gente. E ela tava no quarto do lado do Gabriel na UTI. E no dia que a gente foi pro quarto, eles me botaram num quarto sozinha com o Gabriel, mas eu não sei que problema que deu, que eles tiveram que me transferir de quarto. E eu fui parar no quarto dessa mãe que sempre fugia da gente quando a gente queria falar de Deus pra ela. E daí ela falou assim, mãezinha, eu já tô no quarto aqui já faz dias e eles não estão me liberando, porque ele já tinha, né, subido pro quarto normal, o Gabriel, que ainda não tinha ido. Aí ela falou assim, pede oração pra tua mãe, ela sempre evitava a mãe. Liga pra ela e pede pra ela orar, porque ele não tem nada e não estão liberando ele. Aí ela falou, tu não vai guardar tuas coisas ali no roupeiro? Eu vou tirar um pouco das minhas coisas pra te dar espaço. Aí eu falei pra ela, não, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, vou ganhar alta amanhã. Aí ela disse, não é tão rápido assim, olha só, eu tô com o meu aqui e ele tem mais peso que o teu tem menos peso que o meu, ele não vai ser liberado. Aí eu falei, não, mas a gente tá orando e vai ser liberado, nem guardei as minhas coisas. Aí no outro dia a médica foi lá e me liberou, e ela falou, eu já vou juntar
minhas coisas também, porque eu fui embora também, eu nem vou deixar mais o guarda-roupa. Vou ter essa mesma fé que tu. Eu falei, amém, a gente vai seguir orando por ele. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi momentos de lutas que a gente passou, de bastante choro. Na Unimed, mesmo quando ele nasceu, a psicóloga todo dia ia no nosso quarto, que eles mandavam conversar comigo e com o Emanuel, e ela falava, vocês não estão entendendo, pais, o Gabriel pode vir a óbito a qualquer momento, e a gente falava, não, a senhora que não está entendendo. E ela falava assim, meu Deus do céu, vocês não entendem, vocês têm que se preparar para tudo. Eu falava, não, eu não vou me preparar, porque Deus está no controle de tudo. E ela não entendia, achava que a gente não entendia. E ela saía do quarto mais triste que a gente. E na frente dela eu não chorava, eu chorava só para quem podia me ajudar. Porque às vezes a gente pega e chora para pessoas que não podem nos ajudar. Mas às vezes as pessoas vão nos dar palavra de desânimo. Mas o único que pode todas as coisas, como a palavra diz, não fala, o teu irmão pode todas as coisas, mas fala, tudo posso em Deus que me fortalece. Além dele poder tudo, ele ainda nos dá forças. E a cada manhã a misericórdia dele se renova. São tantas palavras que ele nos afirma, que ele nos dá força, que ele renova a nossa força todos os dias. Então basta a gente crer em Deus, né, e ter raízes, porque como a pastora estava lendo, né, a semente que caiu e não tinha raízes, ela não permaneceu de pé. Nós precisamos ter raízes e estar firmado numa terra boa e ouvir a voz só de quem pode nos ajudar, com certeza. Não que seja errado desabafar, mas desabafar com pessoas que vão estar contigo orando, como para quem eu chorava, Emanuel, para meu pai e minha mãe, né, para minha família, não pessoas de fora, porque as pessoas de fora não estão entendendo a situação às vezes, né? É como Jesus, quando ele foi ressuscitar, na palavra Talita Cumi, né? Talita Cumi. Quando ele foi ressuscitar ela, ele mandou todo mundo sair. Só ficou a família porque o pessoal de fora não tinha fé. Eles falavam, não, já morreu, não adianta mais. Ele disse, saiam todo mundo daqui. Porque às vezes tu no meio de pessoas incrédulas, tu começa também a perder tua fé. E talvez Jesus não perderia a fé dele, mas talvez a família começasse a escutar as pessoas que estavam lá. Então por isso que ele disse, sai todo mundo. E ele falou, menina, levante. E a menina ressuscitou na mesma hora. Então é a gente cuidar em quem a gente confia. Chorar só aos pés de Jesus. Eu já gravei outro programa aqui falando sobre isso, sobre vozes contrárias. Às vezes a gente fica escutando demais os outros. E a pastora Andiele falou sobre isso. Vem muitas vozes te dizendo não vai dar certo. E lá dentro daquele hospital foi algo tão tremendo que o Senhor falou muito ao nosso coração. Se crendo ou não, Deus fala conosco. Ele fala através da palavra, mas também fala ao nosso coração. E Deus um dia disse assim para mim, eu estava na sala chorando e orando, e Deus disse assim, filha, sabe por que vocês estão lá dentro daquele hospital? Porque nós ficamos 45 dias dentro do Hospital Santo Antônio. Deus disse assim, vocês estão lá porque é um tempo de pandemia e ninguém está podendo entrar lá. Ninguém consegue entrar lá dentro daquele hospital. Eu deixei vocês passarem por toda essa luta para vocês entrarem lá dentro e conseguirem falar com as pessoas que estão lá desesperadas. E nós pregávamos o tempo todo. Era no refeitório, era no corredor, tinha pessoas que chegavam a correr de nós, mas nós queríamos falar para eles, porque tinham mães lá há 2 anos com seus filhos lá. 2 anos. Com a criança lá e não poderiam sair. Eu ouvi testemunhos de pais que venderam a casa para poder se manter nessa ida e volta para o hospital. De terem que vender todas as suas posses para poder estar ali dando apoio para a esposa, se revezando para cuidar. Dependendo, né, das pessoas. E dependendo das pessoas que ajudavam financeiramente para eles poderem estarem ali. E então o tempo todo nós falamos, Deus ele pode mudar a história de vocês, Deus ele é poderoso para curar, porque as pessoas estavam sem esperança alguma, acreditando só naquele diagnóstico, mas Deus é maior do que tudo. Eu não estou dizendo aqui para você falando mal dos médicos, mas ao médico dos médicos, alguém que tem todo o poder para mudar qualquer quadro. O Gabriel nasceu com as veias invertidas, nós sabemos disso, que os médicos viram nos exames, mas nós sabemos que o Senhor operou um milagre, que Ele fez o impossível acontecer, porque não há ninguém como o Senhor. E eu quero orar por vocês, que está aí do outro lado, e peço para você que você peça, Senhor, me dá um coração com uma terra boa, para que a Tua palavra verdadeiramente frutifique dentro de mim e que haja paz no meu lar.
que haja esperança no meu lar, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja renovo, que haja novidade de vida, que você possa deixar o Senhor trabalhar no teu coração. Tire toda dureza, toda mágoa, toda tristeza, todas as dúvidas. Não deixe entrar dúvida, porque dúvida é contrário à fé. Não deixe, que nem um rancor fique tão preso dentro de você que você não consiga enxergar a glória e o amor de Deus, mas que você possa ver que o Senhor é bom. Ele é bom, mas Ele precisa que a gente se achegue a Ele. Ele precisa, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele não obriga ninguém. Ao contrário do mal, o mal entra e ele faz morada se deixar. E ele vem com dúvidas, ele vem com desespero, ele vem atacando ao ponto de fazer com que a gente perca as nossas forças. Deus não. Deus, quando a gente chama, Ele vem para trazer abundância de alegria, Ele vem para trazer a paz que excede todo o entendimento, Ele vem para fazer milagres, Ele vem para fazer o impossível acontecer. O possível era do médico, mas o impossível era de Deus, e foi o que Ele fez. Amém? Vou dar só um detalhe. Antes de eu engravidar do Gabriel, eu tinha perdido um bebê, né? E 15 dias depois eu tava grávida do Gabriel. E a médica, ela nem tinha me avaliado, ela só mandou um bilhetinho pra mim, disse que não podia me atender e falou que eu tinha perdido o bebê. E daí eu voltei lá pra consultar e falei tudo que eu tava sentindo, e ela falou bem assim: isso é sintoma de gravidez, mas tu não tem como tá grávida, tu tem que se tratar 6 meses pra poder tentar ter outro filho. Ela falou pra mim: então tu vai ter que ir num gastro, porque todos esses sintomas que tu tá sentindo, se não é gravidez ou tu tá com algum problema que tem que tratar com gastro, mas pode ser um câncer. E eu tenho quase certeza de que é. E aí me mandou fazer exame de câncer também. Eu lembro que eu saí até do hospital e chorei assim lá na esquina do banco. Eu pensei, meu Deus do céu, só que me faltava, né? Só que depois eu me lembrei que eu tinha tido um sonho há muito tempo atrás, eu acho que eu não era nem casada, que eu tava assim num consultório que era todo escuro de frente para uma mulher, e ela pegava e me dava o resultado que eu tava com câncer. E eu falava pra ela: não, eu não tô, eu creio em Deus. Ela falava: tu tá, tu crendo ou não no que eu tô te falando, tu tá. E eu falava: em nome de Jesus tá repreendido, eu não tô. E ela se transformava num demônio. E depois eu me lembrei daquilo e eu comecei a repreender. Mas eu fui fazer o exame, e quando eu fui fazer o exame eu tava grávida. E daí o médico disse: aqui ó, pode olhar, o coração tá batendo. Foi, mas a médica disse que não tinha como. E ele falou: não, mas aqui é um coração, tu vai lá e vai mostrar pra médica que tá grávida. Não precisei fazer o tratamento de 6 meses. Gabriel não tinha problema algum, nasceu com esses que falaram, né, que tinha. E depois ele recebeu a cura completa de Deus. Infelizmente, hoje a gente vê as pessoas dando diagnóstico antes do exame. Mas ainda que chegue o exame, você tem que confiar no Senhor, porque Ele muda qualquer quadro. Os exames do Gabriel deram, que ele tinha as veias do coração invertida, e não foi só um exame, foram vários exames comprovando. E o Senhor fez um milagre. Não importa o diagnóstico, não importa o que foi dito. Deus é maior do que tudo. Dê uma chance para o Senhor. Amém? Aleluia. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu, não. Tu és incomparável, incomparável, totalmente desejável. Totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como tu. Não. Totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, Senhor. Por tudo, por tudo. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. Dá
há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, não. Receba o teu milagre, que o Senhor possa fazer uma grande obra na tua vida, que o Senhor possa fazer uma grande obra no teu coração. Em o nome do Senhor Jesus, não deixa pensamentos contrários vir sobre você. Não deixa pensamentos contrários vir sobre você. E toda palavra contrária e negativa repreenda em nome do Senhor Jesus. Cuide com quem você está andando. Cuide quem são as pessoas que te cercam, que falam com você. Essas pessoas têm te entregado palavras de vitória e de desânimo. Confie no Senhor, entregue tudo a Ele. Não importa se você está com câncer, não importa se você está com depressão, não importa se você está com AIDS, não importa, Deus é maior do que tudo e Ele pode todas as coisas, Ele é Deus do impossível. Ele criou cada órgão dentro do nosso corpo e Ele pode transformar, Ele pode fazer o impossível acontecer. Aquele que criou tudo em nós não pode recriar, não pode criar de novo. Então que você confie no Senhor. E nós queremos agradecer por você que está aí, né? Que você faça, né, lá uma visita na Igreja do Evangelho Quadrangular ali de Mudaboi. Nós temos um ônibus passando ali no bairro Panorama, né? Nós temos ali na Santo Antônio, nós temos ali na 5 de Maio, nós temos no bairro Industrial, no Senai. Então que você possa fazer uma visita todas as quintas às 7 horas, né, às 19 horas, das 19 até às 20, e no domingo às 18 horas até às 19h30. Todos os domingos e todas as quintas estamos ali, e no sábado grupo de jovens. Temos grupo de dança na igreja. Então gostaria que você fizesse uma visita para nós. Estou tentando achar aqui, né, os horários aqui, para passar para você rapidinho aqui, se der tempo aqui, em nome do Senhor Jesus. O ônibus passa na Panorama ali, ele sai lá de Maratá às 4h33, Maratá 4h33, Panorama às 4h58, isso tudo da tarde. Santo Antônio 17h02, Industrial ali também às 5h10, não, 5h10, ali depois na faixa ali no posto Santo Posto, né? Agora não é mais esqueci o nome, Santo Posto às 17h18, na Esperança 17h23, no Senai 17h25, na Timbaúva 17h30 e na Marçu 17h36. Você é nosso convidado, compartilhe o programa. Compartilhe esse programa em nome do Senhor Jesus. Você é nosso convidado para estar conosco, amém? Nos domingos e também nas quinta-feiras. Esse programa A Paz no Seu Lar. Que Deus abençoe você e que você possa compartilhar em nome do Senhor Jesus, amém? E fale aí o teu testemunho de cura, de libertação e de restauração. Até o próximo programa Paz no Seu Lar. Tchau, tchau. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.